حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك بداني حبيبي يا نور العين يا ساكن Bom dia, عاشق بقالي bom dia para quem está chegando. حبيبي 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 Estamos aqui com fundo musical, introduzindo mais ou menos o nosso tema de hoje. Bom dia para quem está chegando. Bom dia mais uma vez. Estamos aqui em mais uma live da esperança. Já costumeira. Já há 2 meses, né? Abril, maio, 2 meses já nessa nossa dinâmica, às terças e quintas. Estar aqui conversando com vocês que me acompanham, que me assistem, os que assistem depois no IGTV, porque agora ficou fácil, mais ou menos, tá meio chato essa coisa de ficar salva no IGTV, mas a gente vai levando, né? São as normas aqui da casa, né? Da casa do Instagram, a gente vai seguindo as normas e não parando de fazer aquilo que a gente se propôs a fazer. Então, como sempre, eu dou uma introduçãozinha, entendendo para que as pessoas que estão chegando aqui, principalmente as que estão vindo pela primeira vez, bom dia para quem está chegando agora, né? Nós estamos agora numa outra etapa dessas lives que eu me propus a fazer. Eu comecei em abril, com a ideia de levar um pouco de esperança nas manhãs de terças e quintas, para que as pessoas não se sentissem tão mal, confinadas, né, em isolamento, em quarentena e tudo mais. Aí em maio a gente deu uma esquentada acerca de alguns temas específicos que foram propostos e hoje nós estamos já começando o novo pacote das lives. Bom dia aí para quem está chegando. E aí hoje é a primeira live, digamos, oficial de junho, tá? Eu fiz terça-feira uma live, quem não pôde assistir já tá lá no meu IGTV. Falei um pouco sobre cansaço das telas e hoje eu começo o projeto de junho. E eu comecei, para quem não chegou no começo, né, para quem não estava aqui do início, eu comecei com uma música árabe, porque hoje eu vou contar uma história. Aliás, essa vai ser a tônica das lives do mês de junho. É o mês do amor, é o mês do romance. E aí vamos pensar no mês da sedução, no mês da imaginação. E por que eu escolhi essa temática de contar histórias? Bem, primeiro, por conta do que foi proposto a partir da minha caixinha de perguntas, eu pedi temas, né? Da mesma forma que eu fiz em abril e montei o mês de maio, eu pedi alguns temas. E o que me chegou era uma preocupação muito grande com o trabalho, com produtividade dentro de casa, como ter paciência, como saber lidar com as situações ainda nesse tempo de quarentena, dos relacionamentos dentro de casa, né? Porque todo mundo muito tempo dentro de casa. Então, como eu vi que a temática dos assuntos que foram propostos se baseavam principalmente no relacionamento pessoa a pessoa, seja de marido e mulher, de pais, filhos, amigos, por conta do isolamento, da quarentena e da tensão que surge disso, porque sim, surgem tensões. Eu achei que seria muito chato ficar falando disso aqui, meio que fazendo uma aula de como se relacionar bem com pai, com mãe, com filho, com marido, com os filhos. Achei que seria um pouco tedioso. E aí, como eu tive sábado uma aula maravilhosa com o professor Sanciros, que ele tá aqui no Instagram, e ele é logoterapeuta e storyteller, e ele falou sobre os contos e como a gente pode se beneficiar a partir das histórias. E aí, me deu um estalo. Então eu vou passar o mês de junho contando histórias para vocês aqui nas lives de terças e quintas. Então eu estou selecionando algumas histórias que tenham a ver com a problemática que vocês me colocaram aí dos relacionamentos, né? E da tensão que existe dentro de casa, a família toda dentro de casa há muito tempo junto, ou então a pessoa que está sozinha dentro de casa, sentindo falta dos relacionamentos, enfim. Então, aproveitando essa temática do mês do amor, do mês do coração, do mês do relacionamento, dessas preocupações, eu vou trazer algumas histórias. E eu escolhi para começar com uma história que talvez tenha sido o começo de todas as outras histórias, As Mil e Uma Noites. Quem já ouviu falar de Sherazade?
Quem já ouviu falar das 1001 Noites? Quem sabe exatamente o que é isso? Então eu vou trazer um pouquinho aqui para vocês da história de Sherazade e das 1001 Noites, para a gente falar um pouco sobre relacionamentos. Olha só, para quem não sabe, Sherazade foi uma das esposas do sultão Shahriar. Acho que é Shahriar, acho que é assim que fala, tá? Esse sultão, ele era conhecido por conta de uma situação que ele passou com uma das suas esposas. Sabem que no mundo oriental é muito normal a poligamia, né? Então o sultão teve uma esposa que o traiu. Ele descobriu a traição dela com outro homem e ele degolou-a com raiva da traição dela. Então ele colocou um compromisso para ele mesmo que nenhuma mulher do mundo o trairia mais. E qual foi a estratégia que ele pensou? Eu me caso com elas, eu tenho a minha primeira noite de amor com elas e na manhã seguinte eu as degolo. E assim ele foi fazendo com várias esposas, porque assim ele tinha certeza de que não seria nunca traído pela sua esposa, visto que elas morriam no dia seguinte. E aí a Sherazade era mais uma dessas esposas e sabia desse ritual todo dele. Obviamente, ficou imaginando como é que eu vou fazer para manter a minha vida, para eu não perder a minha vida no dia seguinte. E a Sherazade resolveu começar a contar histórias para ele à noite. E começou a contar uma história muito rica de detalhes, muito rica de emoções. E no melhor momento da história, ela parava e dizia: amanhã de noite eu conto o resto. E aí o sultão ficava impressionado e querendo saber o resto da história, as cenas dos próximos capítulos, e não a matava pela manhã. Poupava-lhe a vida, porque ele estava esperando o próximo capítulo da história à noite. E aí à noite ela continuava com aquela história que crescia, que aumentava e que virava uma outra história. E no melhor momento da história, ela parava e dizia: amanhã à noite eu continuo. E aí ele poupava a vida dela mais uma vez, porque ele estava aguardando a continuação da história. O que aconteceu? Foram 1001 noites de histórias. E diz a lenda, que é uma lenda, diz a lenda que depois de 1001 noites de histórias, ele ficou encantado por Sherazade, ela conseguiu encantá-lo com as histórias, ele conseguiu sentir confiança nela e eles passaram o resto da vida felizes para sempre. Olha só que coisa interessante, né? Ela, para salvar a própria vida, ela resolve contar histórias. Dizem os relatos, na verdade, toda essa história foi passada através de uma tradição oral e que depois foi escrita por várias pessoas. É claro que o conteúdo original das 1001 histórias não se tem. Eu estava dando uma pesquisada, tem alguns livros que tem, o máximo que se tem é um registro, um manuscrito que tem no museu em Paris, que são 282 histórias. Mas como se sabe que ela não contava uma história por noite, às vezes uma mesma história se prolongava por várias noites, pode ser que essas 282 totalizem as 1001 noites, né? Mas a tradição oral e escrita dessa história, ela nos conta, tem várias dessas histórias, perdão, eu me perdi um pouco aqui no pensamento. Várias dessas histórias nós conhecemos através dos cinemas, através dos livros. Ali Baba e os 40 Ladrões foi uma das histórias que ela contou para o sultão. Aladim e a Lâmpada Maravilhosa foi uma das histórias que ela também contou para o sultão. Simba, o Marujo também. Então, muitas histórias que hoje são comuns, são populares, já viraram filmes, já viraram desenhos, faziam parte desse escopo, dessas histórias das 1001 noites, né? E são histórias encantadoras, são histórias mágicas, são histórias que nos fazem sonhar, são histórias que de alguma maneira nos tiram da realidade dura e cruel em algumas situações, que foi o que Sherazade fez, né? E nos levam para o mundo imaginário e nos trazem algum conforto. E mais do que um conforto, elas podem nos trazer algumas lições. Qual seria a lição que a gente pode tirar dessa história da Sherazade?
Algumas pessoas vão te dizer, ah, mas nossa, ela foi bem danadinha, né? Ela meio que enrolou o marido, ela ficou engabelando ele, né? Por isso que diz que mulher, né, fica contando umas historinhas e o homem acredita e o homem vai. Tá, tudo bem, você pode ter esse olhar talvez um pouco negativo sobre a postura de Sherazade. Mas vamos lembrar, ela estava salvando a própria vida. Ela estava tentando preservar a própria vida. E ela não matou, ela não roubou, ela não extorquiu. Então, talvez ela tenha tido uma atitude interessante e uma atitude até corajosa. Porque qual seria a reação dele? Ele acabou aceitando a brincadeira dela, manteve-a viva por 1001 noites e mais, né? E gostava das histórias, ficava encantado. Mas ela sabia que a reação dele seria essa. Ela poderia, de repente, nem ter imaginado que ele poderia ficar furioso e não querer nem saber do fim das histórias e matá-la assim mesmo. Ela arriscou também. Então, assim, das histórias, a gente pode absorver ou tirar algumas lições. Por que eu escolhi essa para começar? Bom, primeiro, porque ela começa a contar histórias. A história da Sherazade nos diz que ela contou histórias durante 1001 noites. E a minha proposta é contar histórias aqui para vocês, não por 1001 noites, mas por alguns dias do mês, talvez 8, 7, não sei quanto, não contei ainda quantas terças e quintas vão ter, né? Trarei uma história diferente a cada live. Com o objetivo de quê? Sherazade tinha o objetivo de salvar a própria vida. O meu objetivo aqui é trazer um pouco de reflexão para vocês acerca das histórias que eu vou selecionar para a gente poder entender os relacionamentos humanos. Então, veja bem. Nesse caso aqui, o que eu quero trazer? A confiança. A confiança. A partir do momento que Sherazade decidiu contar histórias mirabolantes, sim, ela precisou rechear bem o enredo da história para prender a atenção do marido e para ele ficar querendo ver o resto, né? Então, a partir do momento que ela decidiu, ela confiou em si mesma. Ela confiou na própria capacidade de contar histórias interessantes. Ela não sabia se isso ia dar certo ou não. Então, ela teve um momento de autoconfiança. Coisa que muita gente escuta por aí. Você precisa ter autoconfiança, você precisa ter autoconfiança, você precisa ir lá fazer. Então, Sherazade começou com um primeiro momento de autoconfiança. Acreditar no próprio potencial de contar uma história bonita, interessante e que lhe salvasse a vida. A confiança aparece também do outro lado, do sultão, que confia que ela não vai trair nessas 24 horas, né? Porque olha só, ele tinha medo de ser traído. E se ele dissesse, tá bom, então vou esperar até amanhã de noite para você me contar essa história, ela teria algumas horas para, se quisesse, traí-lo, não é não? Pensemos, né? Então, assim, existia uma confiança também da parte do sultão de que ela estaria vivendo aquele dia, né? Aquelas 24 horas bem, normalmente, como deveria viver uma esposa de um sultão, e que à noite ela ia continuar a história. Que talvez podia não, né? Então eu trago a confiança como um dos pontos de reflexão aqui dessa história. A confiança de Sherazade em si mesma, de conseguir conduzir essa situação, e a confiança do sultão nela, na palavra dada por ela. Amanhã eu continuo a história. E ele confiou. Então vamos pensar um pouquinho, né, nos nossos relacionamentos de hoje. Quais são os relacionamentos que precisam ser baseados em confiança? Há confiança mútua, nesse caso, desses relacionamentos que a gente está pensando aí. E agora com relação à autoconfiança. O quanto você confia nas suas capacidades? O quanto você acredita que você é capaz de dar conta de um novo projeto? Sherazade estava testando uma estratégia. Não sabia se ia dar certo ou não. Mas ela foi lá e experimentou. O quanto você às vezes faz morrer dentro de você alguns projetos por falta de autoconfiança. Por falta de acreditar em você mesma. Ah, mas espera aí, Mônica, mas eu não sei se eu vou ser capaz disso. Então, um pouquinho antes da autoconfiança tem que vir o autoconhecimento. Eu preciso saber aquilo que eu sou capaz. Eu preciso entender as minhas habilidades. Eu preciso perceber as minhas potencialidades. Porque todos nós temos potência para algumas coisas e impotências para outras.
Quando eu me conheço bem, quando eu me reconheço bem, eu sei aquilo que eu sou potente e aquilo que eu sou impotente. E é muito bom a gente descobrir isso. Talvez Sherazade tenha percebido, por conta de outras histórias dela, de vida, que os relatos orais não contam, mas eu vou aqui começar a criar uma história em cima disso. Ela deveria ter sido uma excelente contadora de história muito antes desse momento. Na sua infância, na sua família, no seu povoado, ela devia de ser aquela pessoa que quando começava a falar, todo mundo parava, sentava e ficava ouvindo. E aí no momento em que ela viu correndo risco de vida, opa, eu vou usar dessa minha habilidade, eu vou usar dessa minha potência, que é encantar as pessoas com relatos de histórias fantasiosas, mirabolantes, apaixonantes, né? Com aventuras, porque eram sempre histórias ricas de aventura, com o cenário lá do Oriente Médio, que obviamente interessava ao sultão. Então, até que ponto você conhece ou reconhece as suas potencialidades? E até que ponto você reconhece as suas impotências? Talvez Sherazade também tivesse em mente que, além de contar boas histórias que prendessem o interesse do sultão, ela deveria não traí-lo. Ela sabia dessa impotência, dessa impossibilidade. Que talvez se ela traísse ele com qualquer outro homem lá do palácio, sei lá, o que fosse, ela perderia a confiança de continuar contando as histórias. Então tinha uma potência, mas tinha uma impotência. Então, olha só, qual é a minha reflexão para hoje? Vamos pensar em confiança, vamos pensar na confiança uns nos outros. E aí que estamos em quarentena, quantas pessoas você tem convivido nesses dias de quarentena? 3, 4, 5 diariamente dentro de casa? Qual é o nível de confiança entre vocês? Onde existe uma falha, não vou dizer desconfiança, mas uma falha na confiança. Será que eu confio que o outro está dizendo que vai fazer e ele vai fazer? Como o sultão confiou em Sherazade, que ela disse que no dia seguinte continuaria com a história. E qual é o nível de confiança que eu tenho em mim mesma? Naquilo que eu sei fazer, naquilo que eu posso fazer, naquilo que eu poderia começar a experimentar a fazer. Talvez mesmo com aquela história que eu inventei sobre o início da vida de Sherazade, que ela era uma boa contadora de história, sim, ela poderia ser uma boa contadora de história, mas ela nunca tinha contado uma história para o marido tentando salvar a própria vida. Foi uma situação nova. Então, até que ponto você também não pega as suas potencialidades e utiliza numa situação nova? Ou até que ponto você deixa isso embotado ou fica fazendo do mesmo sempre, porque o mesmo é seguro, é tranquilo. Então, a história de hoje é para você refletir um pouquinho sobre confiança nos relacionamentos. Todos os seus relacionamentos. A gente até confia, por exemplo, numa loja, num mercado, no produto, na qualidade do produto. A confiança é a base das relações humanas. Sejam amorosas, sejam familiares, sejam de comércio, né, de profissionais. Né? O chefe confia no seu empregado, o empregado confia no chefe ou não confia. Então, vamos pensar um pouquinho sobre confiança por esses dias e se a gente sentir que a esperança de pensar em confiança tá pequeno, tá indo pelo ralo abaixo, vamos voltar para a história da Sherazade. Acredito que se a gente pesquisar na internet, tem várias versões um pouco mais rebuscadas, versões com alguns detalhes que eu passei aqui batido, né? Vamos reler essa história. Quem sabe ler essa história hoje à noite para os filhos ou na família, né? Ou descobrir um pouco mais. Lembrando que os contos, as histórias, as fábulas, gente, estou separando fábulas de Esopo, porque eu amo fábulas de Esopo. Elas trazem não só um ensinamento pra gente, mas elas abrem uma janela de conhecimento. A partir do momento que, eu não sei quem era o autor, hoje mesmo, quando eu fui me preparar, hoje não, ontem, quando eu fui me preparar, escolhi essa história, eu já sabia a história da minha infância, eu já sabia de livros que eu li, mas eu fui ler mais, eu fui pesquisar mais e acabei descobrindo algumas coisas que eu não sabia. Então, quando a gente começa a ouvir histórias e a gente tenta descobrir um pouco melhor sobre o autor, sobre a origem, sobre o contexto da história,
nós também acabamos ampliando os nossos horizontes de potências e impotências, né? Nós também acabamos nos instrumentalizando de mais possibilidades de manter relacionamentos bacanas, relacionamentos bons, na base da confiança, que é o tema de hoje, certo? Semana que vem eu continuo com as lives da esperança, terças e quintas, lembrando que esse mês eu vou ficar contando histórias. Você tem alguma história preferida? Você gostaria que eu contasse alguma história, ou que eu trouxesse alguma reflexão em cima de uma história? Me manda um direct ou coloca aqui nos comentários. Aliás, aqui não, porque esses comentários aqui agora somem todos. Deixa depois ir pro IGTV e coloca lá, vai aparecer no meu feed, pode colocar lá no comentário. Mônica, eu queria conhecer melhor a história, não sei das quantas, que eu ouvi uma vez, mas eu não entendi. Ou então, que tal você falar sobre essa história? Eu aceito sugestões, eu não tô com todas as histórias fechadas do mês de junho não, tá bom? Então eu aceito a sugestão de vocês para as histórias que vocês querem ouvir aqui nas próximas lives, que serão todas no mês de junho, contando histórias, tá? Eu vou aproveitar contos populares, fábulas, contos árabes, contos indianos, contos indígenas, tá? Eu vou tentar trazer um pouquinho de cada universo desses para a gente poder parar e pensar e refletir, né? Que somos todos possíveis, somos todos produtores de boas histórias. E aí eu quero que você reflita, qual é a história que você está construindo ou desenhando aí na sua vida? Qual é a história que você está contando pro mundo através da sua ação no mundo? Pensa bem, se você está contando uma história que atrai, que faz com que as pessoas queiram saber os próximos capítulos, ou está faltando um pouco mais de tempero aí nas suas histórias de vida? Pense nisso também, tá bom? Então, muito obrigada para quem esteve aqui desde o começo. Se você gostou, compartilha. Daqui a pouco isso vai estar no meu IGTV, mas vai ter uma préviazinha no meu feed. Aí tem aquele aviãozinho, né, a gaivotinha, você pode compartilhar com os amigos, com pessoas que você acredita que vão se beneficiar com essa reflexão que eu fiz hoje sobre a história da Sherazade. E avisa ao povo, ó, terça que vem, 9 horas, a Mônica vai contar outra história. E aí agora eu vou bancar a Sherazade. Qual será a próxima história? Não conto. Vem aqui na live de terça-feira para saber, tá bom?